Olá pessoal, aqui é o professor Euler, professor de Biologia, e vamos à resolução da nossa terceira questão da lista, uma questão que vai falar de corpúsculo de Barr, um assunto mais específico, mas que também é importante. Ele fala o seguinte: em uma Olimpíada, a ausência de corpúsculo de Barr, cromatina sexual, nas células interfásicas da mucosa bucal, pode ser um critério utilizado para a exclusão de atletas de uma competição feminina. Sabendo-se que o corpúsculo de Barr corresponde a um cromossomo X inativo, heterocromatina, analise as seguintes afirmativas. Pessoal, quando nós falamos a respeito de corpúsculo de Barr, eu chamo esse cromossomo de corpúsculo de Barr ou também de cromatina sexual. São sinônimos, tá? O corpúsculo de Barr, ele é um cromossomo X inativado ou inativo na forma de heterocromatina, porque nós lembramos lá, né, que DNA ativado no cromossomo eu chamo lá de eucromatina e o inativado de heterocromatina. Lembrando que esse cromossomo X inativado na forma de heterocromatina, ele vai ocorrer em indivíduos do sexo feminino. Pessoal, uma outra coisa importante, né? Por que a mulher ela inativa um dos cromossomos X? Porque nós lembramos lá que a mulher ela tem dois cromossomos X. O homem só tem um. Então a mulher ela precisa apenas de um cromossomo X ativado, ou seja, ela tem uma dupla dosagem de cromossomo X e essa inativação é uma inativação por compensação de dose ou compensação de dupla dosagem. Ela tem dois cromossomos X, ela precisa apenas de um cromossomo ativo, porque lembra, eles são homólogos, tem lá os mesmos genes, então precisa apenas de um cromossomo X ativado. Aí, quando nós lembramos que a mulher tem dois cromossomos X, né? Uma coisa importante, essa inativação, ela sempre vai ser aleatória. Então, ó, ela tem dois cromossomos X. Se ela tem dois cromossomos X, é porque ela recebeu um do pai e outro da mãe. Ou seja, ela tem um cromossomo X paterno e outro materno. A mulher não escolhe qual vai ser inativado. Não é sempre o paterno, não é sempre o materno. É uma inativação aleatória. Pode ser o cromossomo X que veio do pai, o paterno, ou o cromossomo X que veio da mãe, o cromossomo materno. Então é uma inativação aleatória. Coloquei aqui então, ó, que o cromossomo X inativado foi o cromossomo X materno, mas pode ser de qualquer um dos cromossomos X. Essa inativação, além de ser aleatória, ela vai ocorrer no período embrionário, ou seja, quando a mulher ela ainda é um embrião. Aí a questão falou que um dos critérios para você fazer a exclusão de atletas é utilizar o corpúsculo de Barr. Mas por que isso aqui é importante, né? Quando nós falamos a respeito, por exemplo, de definição do sexo, o homem lá, no cromossomo sexual, ele é XY. Se o homem é XY, ele tem uma região no cromossomo Y chamado gene SRY. Esse gene SRY só está presente em quem tem cromossomo Y. Esse gene SRY, ele estimula, no caso do homem, né, o desenvolvimento de características sexuais masculinas. Enquanto que a mulher, que é, pessoal, XX, ela não tem o cromossomo Y, ou seja, ela não vai possuir o gene SRY. Como a mulher não tem o gene SRY, ela não desenvolve característica masculina. Ela desenvolve o quê? Características sexuais femininas. Então, é isso que vai acontecer no indivíduo do sexo masculino e no indivíduo do sexo feminino. Mas pode acontecer, moçada, apagando aqui, né? Isso que nós acabamos de colocar, mas pode acontecer de eu ter uma mutação no gene SRY, além de mutação que altera, né, o DNA, eu posso ter uma deleção que deleta o gene, que também é um tipo de mutação, né? Mutação ou deleção do gene SRY. Se eu tenho uma mutação ou uma deleção, o gene não vai funcionar direito. Ou seja, no indivíduo que tem um cariótipo, né, XY,
que era para ter o gene SRY funcional, se ele tem uma mutação, uma deleção, ele vai ficar funcional. Desse modo, que era para desenvolver característica sexual masculina, vai desenvolver características femininas. Ou seja, no cariótipo é do sexo masculino, mas no fenótipo é do sexo feminino. Isso pode acontecer. Falando ainda mais de uma outra observação, pessoal, extremamente importante. A gente lembra lá que esse cromossomo, essa cromatina sexual, esse corpúsculo de Barr está presente em indivíduos do sexo feminino. Então ela precisa apenas de um cromossomo X ativado. Uma mulher normal, né, XX, ela vai ter um corpúsculo de Barr, porque ela é inativa um cromossomo X. Existe lá aquela síndrome, né, XXX, síndrome do triplo X, uma mulher que tem um cromossomo X a mais, ou síndrome da superfêmea. Como ela precisa apenas de um cromossomo X ativado, ela vai ter 2 corpúsculos de Barr. Existe essa síndrome aqui, né? XXY. Nesse caso aí, é a síndrome de Klinefelter. É um homem. Mas, professor, o senhor falou que homem não tinha corpúsculo de Barr. É, homem normal. Mas um homem com síndrome de Klinefelter, que tem um cromossomo X a mais, ele vai inativar um cromossomo X. É um homem, é uma exceção que tem um corpúsculo de Barr. Tem essa outra síndrome aqui, né? X0, síndrome de Turner. Essa mulher, ela tem um cromossomo X a menos e ela não vai inativar o cromossomo X, que ela só tem ele. Então, ela tem 0 corpúsculo de Barr. Beleza? Agora, vamos responder a questão. A número 1 fala assim: nas mulheres, assim como nas fêmeas dos mamíferos em geral, o cromossomo X inativo é preferencialmente o cromossomo X de origem paterna. Pessoal, essa alternativa ela é falsa. Nós acabamos de ver que o cromossomo X ele é inativado aleatoriamente no período embrionário. Não é preferencialmente materno ou paterno. É uma inativação aleatória. 2. A ausência de cromatina sexual nas células interfásicas da mucosa bucal permite detectar mulheres com cariótipo masculino 46XY que possuem mutação ou deleção no gene SRY. Sim, pessoal, verdadeiro. A ausência de cromatina sexual indica dizer que ela tem um cromossomo X a menos, né? Ou que ela não tem um cromossomo X. Nas células interfásicas da mucosa bucal, permite detectar mulheres com cariótipo masculino que possuem mutação ou deleção no gene SRY. Correto? Foi o que nós falamos, né? No cariótipo vai ter lá XY do sexo masculino, mas como não vai ter o gene SRY porque teve mutação ou deleção, vai desenvolver no fenótipo características sexuais masculinas. 2 correta. 3. A inativação do cromossomo X faz com que a quantidade de genes ativos nas células das fêmeas dos mamíferos seja igual à quantidade de genes ativos nas células dos machos. A esse mecanismo dá-se o nome de compensação de dose. Correto, né, pessoal? O homem tem um cromossomo X e outro Y no par sexual. A mulher no par sexual é XX, só que ela é inativa 1. Ou seja, é como se ela tivesse um cromossomo X ativado, assim como o homem tem um cromossomo X ativado. E ela é inativa pelo mecanismo de quê? Da hipótese de Lyon, né? Inativação por compensação de dose. A número 3 está correta. 4. O exame de corpúsculo de Barr permite detectar precocemente indivíduos aneuploides com cariótipos 45X, que é a síndrome de Turner, que nós falamos, 47XXY, síndrome de Klinefelter, e 47XYY, é a síndrome de Jacobs, né? Um homem que tem um cromossomo Y a mais. Mas isso é falso, pessoal. O exame que determina, que permite detectar, na verdade, essas aneuploidias, na verdade, é o exame do cariótipo, e não do corpúsculo de Barr. Então, essa alternativa ela é falsa. Resposta, então, letra C. Apenas 2 e 3 estão corretas.